Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso destaque de hoje é para o Prêmio Nobel de Medicina. Trio de pesquisadores agraciados com a Laurea de Medicina por estudo de processo que ajuda organismos a distinguir inimigos reais de suas próprias células. E no caso foram 3 pesquisadores, 2 norte-americanos e 1 pesquisador japonês. Agora para a União Europeia, primeiro-ministro da França, sem condições de governar, renuncia menos de um mês após assumir. E a gestão teve a duração mais curta em 67 anos. E a oposição quer a renúncia de Macron. Na política nacional, de acordo com os estudiosos, redes sociais foram motor em golpismo de Bolsonaro e devem manter o papel. E também temos aqui um destaque para as eleições do próximo ano. Aqui diz que o Centrão ganha força nos estados e projeta mais candidaturas aos governos para as eleições de 2026. Há um ano da disputa, PT e PL se concentram nas corridas pela presidência e também pelo Senado. Também temos aqui um seguinte assunto: veto indiscriminado à venda de bebidas após a crise do metanol provoca um temor entre os fabricantes. E, inclusive, a indústria afirma que os destilados falsos chegam a custar metade do preço. Sobre concurso público, candidatos do CNU devem fazer 3 confirmações para disputar o cadastro de reserva de vaga. Já a entrevista desta segunda-feira do Folha de São Paulo é com a historiadora israelense Afânia Oz. E ela disse em entrevista que os israelenses estão sendo punidos de forma coletiva, como o governo faz com os palestinos. Na economia, temos também aqui este destaque: juros precisam cair no país para que o superciclo de infraestrutura prossiga, disse a diretora do BNDES. A Luciana Costa vê interesse de investidores no Brasil e também condições para uma queda nas taxas. Agora, falando aqui de outro assunto, sobre o racismo, de acordo com a pesquisa Datafolha, 16% das crianças de até 6 anos de idade já teriam sido alvos de racismo, dizem os responsáveis. O ambiente escolar seria o local mais frequente, de acordo com o resultado desta pesquisa, que ouviu 2.206 pessoas. Agora sobre a diplomacia brasileira. Aqui diz que as autoridades brasileiras vão a Portugal negociar após uma nova lei. Imigrantes temem deportações. Chefe de assuntos consulares e secretário de Justiça pedem respeito e também reciprocidade a país. Agora, na sessão Pare para Ler desta segunda-feira do Folha de São Paulo, sob Trump, Estados Unidos tentam reduzir também imigração legal ao país. O presidente americano fala muito sobre evitar a entrada de estrangeiros sem o visto. Porém, as suas ações recentes evidenciam o objetivo de barrar até quem tenta chegar ao país de acordo com a lei. Nas matérias especiais de hoje, temos aqui no Folha Estudantes que a FUVEST encerra inscrições para vestibular 2026 da Universidade de São Paulo, a USP, nesta terça-feira, dia 7 de outubro. E saiba também como participar. No caderno Todas, temos aqui um texto de Mônica Bergamo e ela escreve o seguinte: o Supremo Tribunal Federal passa a usar relatora para ministras em processos após um pedido de grupo de mulheres. E o próximo assunto é sobre o Outubro Rosa. Ferramenta de inteligência artificial da Folha responde sobre câncer de mama. Agora, nos assuntos de economia, o primeiro assunto de hoje vai para a cibersegurança. Um ex-agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos dá dicas de como evitar fraudes cibernéticas
Para Met, chave é a responsabilização das empresas de telecomunicações e também de redes. E no Folha News de hoje, Supremo debate pejotização em audiência pública nesta segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã. E essa audiência é convocada por Gilmar Mendes antes do julgamento de ação sobre esse tema. Agora, um outro destaque do Folha de São Paulo é para o Banco Central. Aqui diz também, entenda como a Ambipar foi de 800% de valorização acionária à beira da recuperação judicial. E essa crise é vista como perda de credibilidade e teve o início com a venda de Green Bonds. Agora, na aviação, aqui diz que aéreas criam novas categorias de passagem, com opção prêmio e também um bilhete sem bagagem. E após essa nova categoria premium, a Latam vai investir 100 milhões de dólares em cabine exclusiva. Na política nacional, temos aqui um destaque dizendo que o partido União Brasil paga R$ 730 mil a um contador do escritório de advocacia do presidente da sigla. E o partido afirma que o Ed Jackson tem contratos distintos e que não há conflito de interesses. No Cotidiano, temos aqui a primeira matéria em destaque desta manhã para a violência, que Delegacia de Capão Redondo lidera registros de roubos em São Paulo. Já na segunda matéria, temos aqui um destaque para o Rio Grande do Sul, que a Defesa Civil envia pela primeira vez um alerta por celular para risco de desastres severos e extremos. E não há registros de ocorrências graves na região próxima à Encruzilhada do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Nos destaques internacionais de hoje, primeiro assunto é para a eleição na Argentina, que após crise por receber dinheiro de suspeito de tráfico, candidato de Milei em legislativa renuncia. O documento revela a transferência de 200 mil dólares de suspeito de narcotráfico a José Espert. Sobre os Estados Unidos, aqui diz que o país norte-americano desacelera e caça a imigrantes, distorce taxa de desemprego sob Trump. E a defesa brasileira avalia que retaliação contra o país seria prejudicial ao setor. No caderno de saúde, o conselheiro do CFM disse o seguinte: queremos que a ação sobre assistolia fetal seja votada no Supremo Tribunal Federal. Rafael Câmara defende a proibição de aborto com mais de 22 semanas de gestação. Temos também a seguinte matéria do Caderno de Ciência que fala sobre astronomia. Por que os seres humanos não conseguem sentir a Terra se mover? Assim como ocorre dentro de um avião, viajamos na mesma velocidade que o nosso planeta. Agora, no Caderno de Cultura, temos aqui estes 3 destaques do Folha de São Paulo. Primeiro é sobre a novela Vale Tudo. A Manuela Dias diz que escreveu 10 finais para Odete Roitman. E a morte da vilã será exibida hoje, nesta segunda-feira, dia 6 de outubro. E Mônica Bergamo também escreve o seguinte: vilã, serial killer ninfomaníaca é o pior erro da novela Vale Tudo, afirma o viúvo de Gilberto Braga. Também temos aqui no stream o criador de Gumball, a animação que volta à televisão, disse o seguinte: nós queremos ser cada vez mais idiotas. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, desta segunda-feira, temos aqui no alto da capa esta imagem da editoria de esportes, a virada sobre o São Paulo da liderança ao Palmeiras. A equipe palmeirense levou 2-0 no primeiro tempo e foi dominada. Na segunda etapa, virou com 3 gols em 19 minutos, de Vitor Roque, Flaco Lopes e Souza, este aos 43 minutos. A liderança do Brasileirão veio com a derrota do Flamengo para o Bahia.
Já a manchete de hoje é da Editoria de Economia e Negócios e trata sobre a infraestrutura elétrica. Avanço desordenado da energia solar causa crise financeira e risco de apagão. Falta controle sobre geração proveniente de painéis solares. E o texto desta manchete nos informa o seguinte: o Brasil corre risco de apagões por excesso de energia e falta de infraestrutura. A oferta maior do que a demanda ocorre, sobretudo, pela escalada da geração distribuída, aquela que é produzida pelos próprios consumidores com painéis solares no telhado de residências e também no comércio. E ela é injetada diretamente na rede de distribuição. E no dia 10 de agosto, um dia frio e de baixo consumo, um colapso só foi evitado com corte de cerca de 90% da geração e o desligamento de várias usinas. E os especialistas apontam a necessidade de modernizar a gestão do sistema elétrico, algo que o Operador Nacional do Sistema, ONS, diz estar em curso. E esses cortes resultam em perda bilionária, trazem segurança jurídica e inibem investimentos. E entre outubro de 2021 e agosto de 2025, o prejuízo foi de 6 bilhões de reais, metade só neste ano, até agosto. E aqui, como bem pontua na capa o Estadão, 45% da capacidade instalada apenas deverá estar sob coordenação do ONS no ano de 2029. Já um próximo assunto, temos aqui um destaque para a política. 98% do Ministério Público ganhou acima do teto em 2024 e o gasto foi de 2,3 bilhões de reais. Em 2024, 98% dos promotores e procuradores de 25 unidades do MP tiveram remuneração anual além do limite constitucional, diz o estudo da Transparência Brasil. E 11,7 mil é o número de contra-cheques analisados no estudo sobre a remuneração no Ministério Público. Agora, um outro assunto que temos aqui na capa do Estadão desta segunda-feira: teste de R$10 aponta em 15 minutos adulteração de bebida por metanol. Criado por pesquisadores da Unesp e patenteado em 2023, esse teste muda a cor da bebida e poderia ser usado nos bares. Também temos um destaque do caderno especial do Estadão, que diz o seguinte: em debate, o futuro da educação infantil, técnica e universitária. Ciclo de debates do Estadão expõe dificuldades em todas as etapas e aborda o impacto da inteligência artificial. Agora, um assunto internacional trata do diálogo no Egito. Hamas quer a libertação de prisioneiros antes de negociar. Na saúde, entrega de remédio incluído no SUS atrasa até 11 anos. Também temos um destaque do Caderno a Fundo que um jornalista russo, alvo de Putin, que é o presidente da Rússia, projeta o futuro da guerra. E por último, temos um destaque do Caderno de Cultura, que fala sobre o teatro Shakespeare, um tanto particular. Com a peça O Mercador de Veneza, Dan Stubbeck retoma o prazer pelo palco e mergulha na personalidade do seu pai. Agora no Globo, temos aqui a manchete de hoje, que é para a guerra comercial. Aqui informa que 2 meses de tarifaço geraram um efeito menor do que o esperado. Menos da metade das exportações foi alvo da taxa de 50%. E itens como café, carne e açúcar têm mais chances de acessar novos mercados. O tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve um impacto menor que o previsto na economia brasileira. Um levantamento
revela que 44,6% do total de produtos vendidos ao país foi taxado com alíquota máxima de 50%. Porém, nessa categoria estão commodities, como café, carne e açúcar, que têm mais chances de escoar a produção a outros países. E outros setores reforçaram a aposta no mercado doméstico para compensar essas vendas. De acordo com os especialistas, ainda assim, a guerra comercial tem efeito relevante sobre alguns setores e negócios regionais mais dependentes dos Estados Unidos. Já um próximo destaque de hoje é para a política nacional, que fala o seguinte: Mota repete Lira e aumenta votações de urgências na Câmara. A marca da gestão Arthur Lira à frente da Câmara, a tramitação de projetos em regime de urgência também vem sendo usada por Hugo Mota. Esse método acelera ritos e permite a votação direta em plenário sem passar por comissões. Também temos o próximo destaque desta manhã, que a crise de metanol leva à apreensão de 7.000 garrafas no estado de São Paulo. O número de casos confirmados de intoxicação subiu para 16, 2 deles em Curitiba, os primeiros fora do estado de São Paulo. E, além disso, estão sendo analisadas 209 notificações suspeitas de intoxicação pelo metanol. Próximo destaque diz que a abstenção no primeiro dia de provas do CNU foi de 42,8%, menor que se comparado ao ano passado. O índice de abstenção no primeiro dia de prova do Concurso Nacional Unificado, que é o CNU, foi de 42,8%, menos que os 54% registrados em 2024. Lembrando que o gabarito oficial sai hoje e só então o candidato será qual prova fez. Na política, aqui diz que os caciques da Federação União Brasil e PP trocam farpas sobre as eleições. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticou o senador Ciro Nogueira por defender a candidatura ao Planalto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o parlamentar reagiu. Agora temos aqui um assunto internacional, temos aqui estas duas imagens, e o destaque afirma que às vésperas dos 2 anos da Guerra de Gaza, os Estados Unidos pressionam pela paz na região. No domingo, em que manifestações pelo mundo clamaram pelo fim do confronto entre Israel e Hamas, o presidente Donald Trump e o secretário de Estado americano, o Marco Rubio, afirmaram que os Estados Unidos buscam um acordo para libertar os reféns israelenses na faixa de Gaza, em troca da retirada parcial do Estado judeu da região. Agora o próximo destaque é para o Rio de Janeiro. Negócios na onda dos aluguéis por plataforma digital. A alta dos aluguéis de curta temporada por plataformas digitais incentiva a criação de serviços para essa modalidade de hospedagem. Essa lista vai de lavanderia até seguro residencial. Também temos mais um destaque para o Rio de Janeiro, que um policial militar que filmou um saque dentro de uma casa na favela tem a prisão decretada. A Justiça Militar decretou a prisão do cabo que, com a câmera corporal ligada, filmou furtos cometidos por ele e também outros 7 agentes do BOP na casa que invadiram no Complexo do Alemão em janeiro deste ano. E por último, o Jornal Globo nos traz aqui alguns destaques para os esportes. Primeiro é que o Flamengo perde e Palmeiras agora lidera. O Palmeiras assumiu a ponta do campeonato após vencer o São Paulo no Morumbi de virada por 3-2. E o Flamengo caiu para segundo lugar com a derrota para o Bahia, em Salvador.
Também temos um próximo destaque que o Vasco vence por 4-3 com um gol nos acréscimos. Agora, na capa do Correio Brasiliense desta segunda-feira, dia 6 de outubro, temos aqui estes seguintes assuntos. Primeiro é que o Brasil é topo do atletismo. O país encerra a campanha no Mundial Paralímpico, com 44 medalhas e comemora a inédita primeira colocação no quadro geral. E sobre futebol, emoção até o apito final. Palmeiras vira contra o São Paulo e assume a ponta da Série A com a derrota do Fla para o Bahia. E o Vasco bate o Vitória em jogo de reviravoltas. Falando agora sobre tecnologia, arqueologia em realidade virtual. Quase 280 tumbas da civilização dos etruscos foram recriadas com técnicas de escaneamento a laser e fotogrametria. Já a manchete de hoje é para o serviço público. Aqui diz que o CNU tem uma abstenção de 42,8% na primeira etapa das provas. De acordo com a ministra Esther Dweck, essa taxa foi menor do que a registrada em 2024, que teve uma abstenção de 54,12%. No Distrito Federal, o percentual foi de apenas 30,8%, o menor do país, e o gabarito oficial sairá hoje, às 10 horas da manhã, segundo a ministra, e as provas foram realizadas sem grandes intercorrências em 228 cidades aqui do nosso país. Em Brasília, porém, um candidato sofreu uma parada cardíaca e teve de ser hospitalizado. E a próxima etapa está prevista para dezembro. E a ministra Esther Dweck afirmou o seguinte: a população viu o CNU como uma forma de política pública inclusiva e que se pauta em transformar a cara do serviço público no país. Já um próximo assunto é para o metanol. Novos casos aumentam a crise. Aqui diz que o estado de São Paulo lidera em número de intoxicações com bebidas adulteradas. Paraná confirma casos e Rio registra a primeira suspeita. E o Ministério da Saúde informou, no último sábado, que havia 181 casos suspeitos em todo o país. E sobre este assunto, temos aqui uma notícia boa, que o rapper Hungria deixou o hospital. Agora, sobre a economia, isenção do imposto de renda vira uma disputa política. Aprovada na Câmara, a proposta que chega ao Senado tem amplo apoio popular, mas a briga pelo protagonismo deixa frente a frente dois caciques, que é o Renan Calheiros, do partido MDB de Alagoas, e o Arthur Lira, do partido PP, também de Alagoas. Agora, falando sobre essa trégua entre Estados Unidos e Brasil, depois do rápido encontro nas Nações Unidas, Trump cessou ataques ao governo brasileiro. E o presidente Lula vive a expectativa de um novo encontro para discutir a delicada questão do tarifaço. Agora, temos aqui um destaque. Pet agora é influencer. Tutores ocupam as redes sociais para trocar experiências sobre os bichinhos. Também temos aqui um destaque especial do Caderno de Cidades sobre muita arte e empoderamento. O artista pernambucano Leopoldo Nóbrega, que é famoso pelas esculturas do bloco de carnaval Galo da Madrugada de Recife, compartilhou ontem, domingo, seus conhecimentos com o Instituto Mulheres Criativas da Estrutural. E por último, temos um destaque do Caderno de Versão e Arte aqui do Correio Brasiliense: a guerra em cartaz no cinema. O conflito Rússia-Ucrânia é tema de livro do professor da Universidade de Brasília, a UNB, João Lanari. Agora nos destaques do Jornal Cearense O Povo, na manhã desta segunda-feira, temos aqui a manchete: César investiga um caso suspeito de intoxicação por metanol e descarta 2.
após análises. A Secretaria de Saúde do Ceará excluiu das suspeitas os casos de Caucaia e Quixeramobim, mas ainda examina o de São Gonçalo do Amarante. O próximo assunto, também em destaque na capa de hoje, é sobre moradia e insegurança. Expulsões de moradores por facções é um desafio que dura 10 anos. Nos esportes, temos aqui a notícia que Fortaleza vence Juventude de virada e segue vivo na Série A do Brasileirão. E o tricolor virou o resultado pela primeira vez na temporada, mas segue aí na Z4. Também sobre esportes, o Ceará vence Santos por 3-0 no Castelão e é 10º da Série A. Na política, filiações no PSB reforçam pré-candidatura de Júnior Mano. O próximo assunto, para a economia, diz que terceirizada do Porto de Pecém é denunciada por calote trabalhista. Temos aqui também este destaque com esta imagem sobre o farol do Mucuripe. Símbolo representado na bandeira do nosso Ceará, foi reinaugurado e deve ser um centro de cultura e lazer para a comunidade, como nós podemos observar aqui nesta fotografia. E por último, nas páginas azuis, Silvia Moura elenca prioridades para os teatros Antonieta, Noronha e São José. Já no valor econômico, no alto da capa temos aqui estes 3 principais assuntos em destaque. O primeiro é para a reforma administrativa. O relator, que é o deputado Pedro Paulo, ele que faz parte do partido PSD do Rio de Janeiro, vê um ambiente positivo para as mudanças. Sobre o Ministério do Turismo, aqui diz que o ministro Celso Sabino indicou que deve ficar no cargo, o que coloca em rota de colisão com a direção de seu partido, que é o União Brasil. E em entrevista ao CBN Professional, Lucas Vargas, ele que é o CEO da Nômade, disse o seguinte: o resultado do nosso trabalho é o resultado de quem nos cerca. Agora, a manchete do Valor Econômico para esta segunda-feira é sobre financiamento. Empresa pequena e média do agro apela a formas de crédito menos vantajosas. Diante de inadimplência elevada e juro alto, a alternativa tem sido recorrer a FIDC, CPR e até Special Cits. Aqui diz, com um cenário de juros altos e endividamento elevado, as pequenas e médias empresas do agro têm sofrido com restrição ao crédito e uma maior inadimplência. Muitas, inclusive, passaram a recorrer a instrumentos com exigências de garantias adicionais e custos mais altos, como os fundos de direitos creditórios e emissões de cédulas de produto rural, que também podem ser compradas pelos fundos de investimento em cadeias agroindustriais. E produtores mais alavancados, por sua vez, têm procurado até mesmo fundos de situações especiais, que são os chamados Special Cits. No próximo assunto, para a política nacional, aqui diz: medida provisória do IOF pode sofrer mudanças, diz Hugo Mota. Celebrada pelo governo, a aprovação da reforma do imposto de renda terá desdobramentos nesta semana, quando perde a validade a medida provisória que compensou a perda de arrecadação com o IOF. E em entrevista ao Valor Econômico, o presidente da Câmara, Hugo Mota, diz prever uma discussão difícil e sinaliza que a medida provisória poderá ser desidratada, o que vai acabar aí aumentando o desafio fiscal do Planalto. E Hugo Mota também afirmou esperar apoio do governo para a reforma administrativa, uma prioridade de sua gestão após o desgaste com a PEC da blindagem. E também indica que o Congresso pode derrubar eventual veto do presidente Lula ao cronograma de pagamento de emendas parlamentares para o próximo ano, em 2026.
o que espera que seja contemplado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o LDO, e determinado a deixar para trás as pautas tóxicas, que são a anistia e a blindagem. Mota diz querer ver avançar projetos de revisão de incentivos fiscais e também a PEC da Segurança Pública, que pretende votar ainda neste ano. Ele não se compromete com data para a votação da dosimetria, que tomou lugar da pauta da anistia, e diz que as eventuais manobras para preservar o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro poderão ser derrubadas no plenário. Inclusive, temos as aspas de Hugo Mota da entrevista. Ele afirmou o seguinte: sempre defendi uma revisão dos benefícios fiscais, um corte que seja politicamente possível com o apoio do governo. Já um próximo assunto em destaque, aqui diz que há 30 dias da COP, cenário é de dúvida. Há 30 dias da chegada de líderes mundiais a Belém para a COP30, tendências de logística evoluíram, porém, muitas questões ofuscam a razão dessa conferência. Buscar rotas para enfrentar a crise climática. Somente 87 nações confirmaram hospedagem em Belém e 86 estão em negociação. E o governo aposta que todas as delegações estarão em Belém, mas os preços altos colocam em dúvida a presença de empresários, imprensa internacional e também a sociedade civil. Falando agora sobre o concurso público, aqui diz que a abstenção cai no CNU 2025. As provas do concurso público nacional unificado ocorreram praticamente sem imprevistos em todo o país, de acordo com o governo. A abstenção caiu em relação ao ano passado. 42% não compareceram, contra 54% de 2024. E o número de candidatos que concorreram às vagas para cotas passou de 21% para 33%. E ao todo, 3.652 pessoas serão selecionadas para ingressar no Serviço Público Federal após o concurso. Também temos um assunto para o marketing. À frente da área de marketing da B3, desde o ano de 2018, Ana Bucay conta que o que mudou na estratégia da empresa nos últimos 7 anos, em um cenário que passou de uma comunicação financeira rígida para uma mais acessível. E o próximo destaque é na política. Aqui diz que o tabuleiro político se movimenta há um ano da eleição. Há um ano do primeiro turno da eleição presidencial, em 4 de outubro de 2026, o presidente Lula, que em poucos dias completará 80 anos de idade, aposta no tripé isenção do imposto de renda, tarifa social de energia e o programa Gás do Povo, para tentar melhorar sua popularidade. Entre especialistas em contas públicas, contudo, a preocupação é que o governo eleve gastos às vésperas das eleições e aumente ainda mais o endividamento público. Agora falando sobre a oposição, cujo maior expoente é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos de prisão, o quadro é de indefinição, com seu principal nome, o governador Tarcísio de Freitas, com a candidatura ainda incerta. E nesse cenário, a Justiça Eleitoral prepara-se para enfrentar o desafio das fake news e do mau uso da inteligência artificial. E ainda na política do valor econômico, TSE se prepara para os desafios do próximo pleito. A Justiça Eleitoral tem na mira a incursão no crime organizado na política, fake news e inteligência artificial. No próximo destaque, reforma ganha chance na esteira da reação à blindagem. Pacote de propostas para modernizar a administração pública e conter gastos passou a ser uma das prioridades do presidente da Câmara. E Sabino fica no governo
e União Brasil discute expulsão. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025. Vamos dar início aos destaques do site do Jornal Globo na edição desta segunda-feira. No alto do site, temos aqui um assunto que trata sobre a guerra comercial. Após 2 meses de tarifaço, efeito nas exportações brasileiras foi menor do que o esperado. E menos da metade da pauta foi taxada com alíquota de 50%, que no caso afetou mais o café, a carne e o açúcar, commodities com mais mercado fora dos Estados Unidos. E aqui nos informa na notícia que 2 meses após a entrada em vigor do tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o impacto na economia brasileira é menor do que o estimado inicialmente. Da pauta de exportações, 44,6%, ou seja, menos da metade dos produtos, estão sob impacto do percentual máximo de 50%, e os outros 29,5% são sobretaxados em menor carga, e há 25,9% de itens que estão isentos. E aqui informa que esses dados são de um monitoramento da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, com base na análise da relação comercial dos dois países em 2024, detalhada ao Globo a partir de números do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E a radiografia do impacto do tarifaço mostra que os produtos alvo de alíquota máxima são commodities, como já mencionado, que é o café, a carne e o açúcar, que têm mais facilidade para redirecionar as vendas a outros mercados. Explica Fabrício Panzini, ele que é o diretor de Políticas Públicas e Relações Governamentais, e que também nos informa que esse é o ponto que reforça o impacto menor que o previsto, a capacidade de escoar produção a outros países. Ainda no site do Globo, nós temos aqui um texto de Malu Gaspar, e ele escreve o seguinte sobre política. O recado de aliados de Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal sobre as chances de pacificação. Enquanto o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, articulam nos Estados Unidos sanções do governo Trump contra as autoridades brasileiras, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro já fizeram chegar a integrantes do Supremo Tribunal Federal que ainda esperam um sinal de pacificação da corte para tentar distensionar o clima. Em conversas reservadas, alguns interlocutores do clã Bolsonaro tentam convencer integrantes do Supremo a trabalhar pelo arquivamento de alguns inquéritos, numa indicação de que não há perseguição contra eles. E aqui temos as aspas de um aliado de Bolsonaro com bom trânsito no meio jurídico. Ele afirmou o seguinte: o Supremo deveria encerrar inquéritos que não resultaram em denúncia, mas prefere deixar todo mundo pendurado no anzol, o que só dá força ao Eduardo e ao Paulo Figueiredo. E este aliado ainda afirmou o seguinte: era só encerrar o que tem de ser encerrado para esvaziar essa maluquice do Eduardo com o Paulo Figueiredo. E agora esse comentário é uma referência a 2 investigações que fecharam o cerco contra o ex-presidente Bolsonaro e seu entorno: a das joias sauditas e o controverso inquérito das fake news, aberto pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em março de 2019, para apurar ameaças e ofensas a integrantes da corte e seus familiares. E aqui também nos informa que essas 2 investigações estão sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que é o alvo de sanções do governo Trump.
articuladas por Eduardo e Paulo Figueiredo, em retaliação ao julgamento da trama golpista, que levou à condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. E até agora, todos os apelos dos aliados de Bolsonaro têm sido em vão, até por conta também da ofensiva dos bolsonaristas nos Estados Unidos. Ministros do Supremo dizem nos bastidores que não existe uma intenção de fazer nenhuma concessão nesses casos. E ponderam também que não cabe a eles tentar influenciar o ministro Alexandre de Moraes em uma decisão que só cabe a ele. E Bela Megali também escreve o seguinte texto na editoria de política: o cálculo de Tarcísio de Freitas para apoiar Ratinho Júnior para a presidência em 2026. Já neste carrossel de imagens do site do Globo, temos aqui uma matéria sobre crise em segurança. A chegada dos millennials à meia-idade é marcada por angústias e frustrações. Já em negócios, temos aqui um destaque que a habitação de luxo muda de rota em São Paulo, com os preços nas alturas. E também conheça a massagem que ajuda a diminuir o estresse e melhorar também o rendimento no trabalho. E o triunfo emocionante sobre o Vitória resume a disparidade entre ataque e defesa no Vasco. Também sobre esportes, temos aqui uma análise sobre o Brasileirão, perda da liderança e queda de rendimento ligam alerta no Flamengo. E o próximo assunto internacional, que está em destaque no site de hoje, diz que, sob pressão de Trump, negociações para paz em Gaza começam nesta segunda, lá no Egito. E saiba também quais são as propostas de cada lado. Essas conversas foram convocadas após o Hamas manifestar disposição para discutir pontos do plano de 20 medidas apresentado por Donald Trump. E sobre ainda essa questão da guerra no Oriente Médio, Netanyahu envia soldados como peões para cometer crimes por ele. Um médico de combate enviado para a fronteira norte no começo da guerra lidera movimento de militares que se recusam a contribuir para a ofensiva dos 2 anos após atentado do Hamas. Também temos aqui mais um destaque, agora no site do Jornal Globo. Câmara tenta reverter desgaste pela PEC da blindagem com pautas polêmicas. Os parlamentares que participaram da obstrução da mesa diretora em agosto devem se tornar alvos de processos disciplinares. Aqui nos informa que a Câmara entra nesta semana sob foco de tensão, com uma agenda construída para deixar para trás o desgaste adquirido com a aprovação da PEC da blindagem, proposta arquivada pelo Senado que aumentava a proteção a parlamentares que são alvos de ações na Justiça. E o Conselho de Ética, por exemplo, deve instaurar processos contra deputados bolsonaristas que participaram desse motim que paralisou os trabalhos no mês de agosto. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, também tenta imprimir uma agenda positiva com projetos de segurança pública e medidas de enfrentamento à crise do metanol. Já a medida provisória, alternativa ao aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, perde a validade nesta quarta e ainda precisa ser aprovada pela Comissão Especial e também pelos plenários da Casa e do Senado para continuar a vigorar. Também na política, temos aqui este assunto. Futebol na TV. Conversa sobre 2026 e remédios. A rotina de Bolsonaro em 2 meses de prisão domiciliar. Ex-presidente recebeu aliados neste período e, no caso, tentou articular uma anistia ampla. E agora, nos destaques da cultura,
hoje, vilã interpretada por Deborah Bloch será assassinada nesta segunda-feira. E veja as diferenças de Vale Tudo entre 2025 e 1988. E Anselmo Góes também escreve o seguinte texto para o Globo. Cotado pelo PT, Neguinho da Beija-Flor está afiliado há anos ao PL de Jair Bolsonaro. Grande sambista está afiliado ao Partido Conservador desde 2013, segundo o TSE. E o grande sambista carioca Neguinho da Beija-Flor, que este ano se despediu da Sapucaí, tem o seu nome cotado para ser candidato do PT ao Senado no Rio de Janeiro. E o detalhe é que Neguinho é filiado desde o ano de 2013 ao PL, partido hoje que representa o bolsonarismo. Segundo a certidão de filiação de Neguinho, sua situação consta como regular na legenda do ex-presidente. Agora um outro assunto. Temos aqui na seção de mais notícias. Harvard afasta o professor brasileiro detido após disparar arma de chumbinho perto de sinagoga. Também temos um destaque no Caderno Internacional sobre a operação de resgate, o resgate no Monte Everest. Mais de 200 pessoas são localizadas nesta segunda e outras 1.000 estão presas após uma nevasca. Equipes enfrentam condições extremas para salvar caminhantes isolados na face leste da montanha. No próximo destaque, temos aqui um assunto que é para o Rio de Janeiro: 2 testamentos e um apartamento de 2 milhões de reais no Flamengo. Os bastidores da disputa da herança milionária de um casal por ex-cuidadoras e sobrinho. Bens deixados pelo casal podem ir além do imóvel. No último dia 17, o juízo da 12ª Vara de Órfãos e Sucessões, onde esse caso tramita, deferiu um pedido de buscas por outros ativos financeiros dos idosos. Também temos aqui um seguinte destaque, que serviços na órbita do mercado de hospedagem de curta temporada por plataformas digitais se multiplicam lá no Rio de Janeiro. Esse crescimento foi a ponto de motivar discussões públicas sobre a necessidade de regulamentação e aquece aí um debate sobre mais uma iniciativa impulsionada pela tecnologia. Também no Rio de Janeiro, temos aqui sobre imunização. Campanha de multivacinação para crianças e adolescentes começa hoje, nesta segunda, lá no Rio de Janeiro. E até o dia 31 de outubro, os responsáveis devem atualizar cadernetas de menores de até 15 anos de idade. Também temos aqui mais um texto de Anselmo Góes. Estado do Rio prevê a compra de 600 novas viaturas policiais, cada uma por R$ 244 mil. A despesa prevista é de 172,6 milhões, com o pregão acontecendo em 16 de outubro. Também temos o próximo destaque, que a Cláudia Raia fala da reprise de Terra Nostra, de projeto no teatro, também da sua maternidade aos 58 anos de idade. E no Rio Show, temos que Wagner Moura estreia peça no Rio com ingressos a R$ 30. No próximo assunto, temos aqui um destaque para o cientista Paulo Artacho. Os impactos do clima na saúde são indissociáveis do debate climático. O físico brasileiro que mais colaborou para um consenso internacional sobre o aquecimento global afirma que questões sanitárias precisam entrar na negociação climática da ONU. Também temos aqui mais um assunto sobre saúde, agora tratando do Alzheimer. Um sinal escondido no cérebro pode revelar a doença anos antes dos sintomas.
revela um estudo. A descoberta de proteína cerebral em camundongos abre um caminho para o diagnóstico precoce. E sobre o Prêmio Nobel de Medicina, das vacinas da Covid, a criação da FIV e também a descoberta do HIV, relembre os últimos vencedores. E de acordo com o relatório da OMS, adolescentes têm um risco 9 vezes maior que adultos de começar a usar cigarro eletrônico. E esse relatório também indica que houve uma queda no número de usuários de tabaco, especialmente por parte das mulheres. Também temos aqui em esportes que o muro da sede do Flamengo é pichado após a derrota para o Bahia no Brasileirão. Também temos um segundo assunto. Chances de título do Palmeiras disparam após a derrota do Flamengo. Agora em negócios e finanças, temos aqui um texto de Lauro Jardim. O vencimento hoje de 200 milhões de reais em CDBs do Master. Agora, nos assuntos internacionais do site do Globo desta segunda-feira, temos aqui a primeira matéria que fala sobre essa guerra no Oriente Médio. Países árabes veem Israel como principal ator de desestabilização no Oriente Médio, apontam os especialistas. A expectativa de ampliação da normalização das relações regionais esfriou na esteira das ações do Estado judeu após os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023. Agora falando sobre a guerra na Europa, aqui diz que a Rússia afirma ter derrubado 251 drones ucranianos durante a noite. Esse registro é um dos maiores desde o início da guerra. O Ministério da Defesa russo diz que ataques ocorreram sobre a Crimeia, o Mar Negro e também o Mar de Azov. E ainda, furacão Priscila se forma em águas do Pacífico e ameaça o México. E esses ventos chegam a 120 km por hora, enquanto o fenômeno se desloca em paralelo ao litoral mexicano. E ainda, Equador decreta estado de exceção em 10 províncias, em meio à onda de protestos liderados por indígenas. Essa decisão ocorre após a morte de um manifestante e confrontos com forças de segurança que deixaram ao menos 150 feridos. Como a gente consegue observar nessas imagens, manifestante segura um cartaz com a frase "assassino narcoestado" e a imagem do presidente do Equador, Daniel Noboa, durante o protesto em Quito, em 30 de setembro. E ainda no jornal Globo, temos aqui: quem são os influencers acusados por esquema milionário de rifas ilegais lá em Maceió, em Alagoas? Apontado como chefe da trama, ex-policial militar chegou a lucrar R$400 mil em um único mês. E aqui afirma que os investigadores em Maceió desmantelaram um esquema milionário de apostas em rifas e sorteios na internet, que seria liderado por Cleverton Pinheiro de Oliveira, o Kel Ferretti, o ex-policial militar que se apresenta hoje como um empreendedor digital, vendia cursos não regulamentados sobre como obter lucro em jogos online e já chegou a faturar R$400 mil em apenas um único mês. E essas informações foram reveladas pelo Fantástico da TV Globo ontem, domingo. E ainda temos aqui um vídeo que, com a mandíbula quebrada e 550 quilos, o urso vence concurso do mais gordo lá do Alasca. Também temos aqui um próximo destaque, que o homem mais velho do mundo brasileiro faz aniversário de 113 anos. Nascido em Maranguape, aqui no nosso estado do Ceará, no ano de 1912.
Ele atualmente mora em um lar de idosos na cidade de Apuiarés. Aqui é o idoso João Marinho Neto, que possui 112 anos. Temos aqui que o nomeado como o homem mais velho do mundo, o brasileiro João Marinho Neto celebrou o seu aniversário de 113 anos nesse domingo, ontem. Nascido em Maranguape, no Ceará, no ano de 1912, ele atualmente mora em um lar de idosos, lá na cidade de Apuiarés. Ele passou a ser considerado o homem mais velho do mundo com a morte de um britânico aos 112 anos de idade. E ao receber o título, o brasileiro tinha 112 anos e 52 dias de vida. E Marinho Neto é pai de 6 filhos, avô de 22 netos e bisavô de 15 bisnetos. E a pessoa mais velha, no entanto, é uma britânica que completou 116 anos em agosto. E na data, o brasileiro desejou um feliz aniversário à inglesa com uma foto tirada por parentes, como nós podemos observar aqui nesta imagem. E temos aqui que João disse anteriormente que o segredo para uma vida longa é cercar-se de gente boa e manter os entes queridos por perto. Já no próximo assunto, temos aqui que Egito reabre ao público uma das maiores tumbas do Vale dos Reis, após 20 anos de restauração. Já no Correio Brasiliense, temos aqui no site uma matéria em destaque que trata das relações exteriores. Brasil e Estados Unidos vivem trégua com expectativa de reunião entre Lula e Trump. Já no Pará, Lula mostra otimismo com COP30, porém arrisca decepção após evento. Em Belém, Lula adotou o tom positivo apesar das críticas à falta da estrutura na cidade. Os especialistas apontam risco à imagem caso a COP não entregue bons resultados. Inclusive, ainda falando sobre o presidente Lula, temos aqui uma entrevista que aconteceu com o próprio Lula. Ele disse que estamos reparando anos perdidos e combatendo a raiz da divisão. O presidente defende a retomada do Minha Casa Minha Vida e combate a desigualdade como um caminho para a pacificação nacional em entrevista ao O Imparcial. Também temos que 3 cientistas recebem Nobel por avanços sobre imunologia. Os cientistas fizeram descobertas cruciais sobre os mecanismos de regulação do sistema imunológico. Também temos aqui a notícia que Itapuã, Paranoá e Taguatinga ficam sem luz temporariamente por hoje. Em um caso de incidente que aconteceu no Jardim Botânico, criança se afoga e é resgatada inconsciente. Sobre as eleições do próximo ano, temos aqui uma fala em destaque do José Disseu. Bolsonaro não tem condições de ir para a prisão comum. O ex-ministro afirma que fala com Lula por telepatia e que o presidente pediu que ele se candidate a deputado federal em 2026. Ele diz que pedirá votos como reparação após prisões pelo Mensalão e Lava Jato. E sobre concurso, temos a informação que o gabarito oficial do CNU 2025 é divulgado nesta segunda-feira. Dando continuidade, agora com os destaques do jornal Correio Brasiliense, temos aqui um assunto que é da editora internacional. Premier da França renuncia por falta de condição de governar. Também temos um destaque para o nosso Congresso, que a isenção do imposto de renda chega ao Senado sob disputa entre Calheiros e Lira. Sobre a COP30, o Festival Curicaca terá a arte de Leopoldo Nóbrega e também mulheres da Estrutural. Em um caso de resgate, como vimos anteriormente, a corrida contra o tempo para resgatar mais de 200 pessoas
presas no Monte Everest. Os guias locais contam que nunca haviam visto um clima tão ruim em outubro como neste ano, após uma forte nevasca na região. Também em cidades, temos um destaque para o Enem dos concursos, que a ministra atualiza estado de saúde de candidato que passou mal, teve uma parada cardíaca durante o CNU no Distrito Federal. O jovem passou mal por volta das 15 horas, enquanto realizava o exame no Centro Universitário do Distrito Federal, lá na Asa Sul. A ministra Esther Dweck afirmou sobre intercorrências foram muito pontuais. Tivemos um candidato que teve um problema aqui em Brasília, mas foi atendido e ele se encontra bem. Agora, na Operação Metanol, Distrito Federal Legal autua bares e distribuidoras em Sobradinho. Em conjunto com a Polícia Militar do Distrito Federal e a Vigilância Sanitária, a ação teve como objetivo coibir irregularidades e garantir o estrito cumprimento da legislação local. E sobre a fauna silvestre, após fugir de um incêndio florestal, coati é resgatado em casa no Paranoá e o animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no quintal de uma casa. A corporação orienta que, se alguém avistar um animal silvestre, deve manter distância e acionar os bombeiros para o devido resgate. E sobre a questão do metanol, temos aqui a informação que o rapper Hungria recebe alta e vai para casa. Foi, na verdade, para sua casa ontem, no domingo, dia 5 de outubro. O rapper precisará continuar com cuidados clínicos em casa. Ele estava internado desde quinta-feira, dia 2 de outubro. Agora, no caderno Direito do Consumidor, temos um assunto sobre a intoxicação alimentar. Saiba quais são os seus direitos e como reivindicá-los. Aqui diz, confira o que fazer e como buscar ajuda. E nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor assegura a indenização por prejuízos financeiros e morais. Também temos aqui um acidente em destaque, que um carro e motocicleta colidem e deixa ferido em São Sebastião. O motociclista apresentou escoriações leves e precisou ser encaminhado ao hospital. E sobre o caso de pet influencer. Aqui diz nesta matéria que os bichos dão match e criam laços pelas redes sociais. Tutores de pets com perfis em redes sociais transformam-se em verdadeiros grupos de apoio, trocando experiências, cultivando a solidariedade e também fortalecendo os laços de amizades. E ainda, mais um caso de acidente no trânsito. Carro bate em trailer de lanches e deixa atendente ferido lá em Samambaia. O funcionário estava dentro do trailer no momento da batida e foi transferido para o hospital. E um próximo assunto, também destaque, autor de tentativa de homicídio é preso pela Polícia Militar do Distrito Federal, na Estrutural. E após os casos de intoxicações por metanol, os brasilienses evitam agora os destilados. Os clientes, no caso, estão com receio de consumir esse tipo de bebida. E no Brasil, 181 casos de intoxicação por metanol foram notificados, sendo que 14 foram confirmados. E aqui no site do Correio Brasiliense desta segunda-feira, temos aqui um obituário. Morre aos 87 anos Enila Chagas, psicóloga e viúva de Carlos Chagas. E sobre transporte, GDF entrega 40 novos ônibus em Planaltina e reforça a frota. Dos veículos apresentados, 25 ampliam a frota da empresa e 15 substituem ônibus antigos, totalizando 80 coletivos renovados pela
Piracicabana apenas em 2025. Já falando agora sobre política, temos a primeira matéria que é para as contas públicas, dizendo que o governo nega, mas os analistas não descartam mudança da meta fiscal. E em São Paulo, sob aplausos, Lula e Janja vão a show de Maria Bethânia. Também temos a informação aqui que Dino manda aviso para que o PL da dosimetria não avance. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, considera que a lei atual é boa e não deve mudar. O presidente da Câmara, Hugo Mota, quer pautar a PL. Quer pautar, no caso, o PL, que é o projeto de lei. E no judiciário brasileiro, os principais desafios da gestão Fachin. Nós temos aqui trama golpista, emendas e a uberização. O novo presidente do Supremo Tribunal Federal terá de lidar com temas de grande impacto social e político. E para os especialistas, perfil discreto do ministro pode ajudar a tirar a corte dos holofotes. Agora, falando sobre a CPMI do INSS, nesta matéria afirma que filho de ex-diretor do INSS movimenta mais de 14 milhões de reais em 3 anos. Escritório de advocacia de Eric Fidelis, cujo pai atuava no setor de benefícios da autarquia, recebeu recursos de entidades suspeitas de lesar aposentados. Agora, falando dos assuntos internacionais, temos aqui na saúde como casos de HIV aumentaram mais de 1000% em um pequeno país do Pacífico. O arquipélago do Pacífico Sul enfrenta uma das epidemias de HIV que mais crescem no mundo. Sobre tecnologia, os perigos de deixar que a inteligência artificial organize a sua próxima viagem. Turistas de todo o mundo usam cada vez mais as ferramentas de inteligência artificial para planejar as suas viagens. Porém, os casos de alucinações de IA passaram a ser frequentes, oferecendo informações erradas que podem prejudicar a sua viagem, até mesmo pôr em risco a vida das pessoas. E no Oriente Médio, quando a morte bateu a porta dos moradores do sul de Israel. E no século XVIII, os mergulhadores encontram $1 milhão em moedas em naufrágio. Já na economia, programas de fomento alavancam o agronegócio e transformam vidas. Sobre jogos online, as apostas estão proibidas para os inscritos no Bolsa Família e BPC. Caberá às bets impedir os beneficiários de apostarem. Para isso, o governo criou plataforma que cruza os dados do usuário. Na sustentabilidade, caroço de açaí vira energia limpa para abastecer caldeiras. E o projeto pioneiro substituiu combustível fóssil por caroço de açaí em caldeiras, reaproveitando 10 mil toneladas de resíduos e gerando renda na Amazônia. Sobre contas públicas, temos aqui essa matéria que aborda que o governo turbina emissões de títulos públicos. Em um ano pré-eleitoral, Tesouro abastece o caixa, mesmo a um custo elevado. Para especialista, a dívida contratada agora será um problema para os próximos governos. E no Brasil, temos aqui o caso do metanol, que o Paraná tem casos confirmados de intoxicação por metanol. 2 homens de 60 e 71 anos de idade apresentaram sintomas de contaminação após um consumo de bebidas adulteradas lá em Curitiba. E o governo estadual
já investiga a origem das substâncias. E polícia prende 3 suspeitos pela morte do advogado Luiz Fernando Pacheco. As investigações indicam que o advogado foi vítima de um latrocínio, agredido durante um assalto e também foi descartada a suspeita de intoxicação. E de acordo com o Ministério da Saúde, os casos de intoxicação por metanol sobem a 225. De acordo com o boletim divulgado ontem, no último domingo, são 16 casos confirmados e 209 ainda em investigação. Ceará e Rio de Janeiro notificaram suspeitas, enquanto Bahia e Espírito Santo descartaram. Agora, sobre as eleições do próximo ano. Caiado afirmou o seguinte sobre Ciro Nogueira: não tem força para se reeleger no seu estado. Pelas redes, o governador de Goiás criticou o presidente do Progressistas, partido federado ao União Brasil. Agora, um caso que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Corpos mumificados são encontrados em necrotério de um hospital. Polícia Civil confirma que 4 cadáveres foram achados em um estado de decomposição avançada na última sexta-feira, dia 3 de outubro. As investigações apuram suspeitas de negligência e também de vilipêndio de cadáver. Temos agora um destaque para a ciência e saúde. A primeira é sobre história e sociedade. As religiões são machistas? E os especialistas explicam. 3 grandes religiões monoteístas, que são o cristianismo, islamismo e judaísmo, espelham valores das sociedades que as criaram e as moldaram. Também sobre saúde. O teste rápido e barato que detecta metanol pode salvar vidas, mas que ainda espera investimento. Pesquisadores da Unesp desenvolveram há 3 anos uma técnica inédita que pode se tornar aliada diante dos crescentes casos de intoxicação após o consumo de bebidas alcoólicas. Também temos como os micróbios controlam o seu sono. Aqui informa que cientistas descobriram que os micro-organismos presentes no corpo humano podem influenciar o nosso sono. E pesquisas adicionais poderão trazer, no futuro, novos tratamentos para nos fazer dormir melhor. Já no site do Folha de São Paulo, na editoria de política, o primeiro assunto de hoje diz que o governo do Pará inaugura Parque de Bioeconomia, uma obra da COP30. E desinformação sobre metanol nas bebidas afeta a economia real. Grupos públicos analisados mostram proliferação de mensagens sem um vínculo com a realidade. Sobre as eleições do próximo ano, Centrão avança nos estados e projeta mais candidaturas aos governos em 2026. Há um ano das eleições, PT e PL concentram forças na disputa presidencial e também pelo Senado. E União Brasil contratou o contador do escritório de advocacia de Rueda por R$ 730 mil. E o partido afirma que o Ed Jackson tem contratos distintos, que não há conflito de interesses. E fabricantes temem a proibição à venda de bebidas por crise do metanol. O Ministério da Justiça fará uma reunião amanhã, terça-feira, com a indústria de bebidas alcoólicas. E financiamento das campanhas eleitorais exige mais debate. E aqui é um texto de Lara Mesquita, ao Folha de São Paulo. Métodos mais democráticos de alocação dos recursos diminuíram a insatisfação da sociedade com as instituições políticas. Itamaraty pede 72 milhões a mais para fechar as contas do mês. Somente aluguéis de chancelarias e residências fora do país custam 35 milhões
segundo o ofício. E ainda sobre as eleições do próximo ano, temos aqui mais uma notícia que Caiado reage a Ciro Nogueira, chama o senador de inexpressivo e expõe uma racha em federação. O governador afirma não depender de aval de senador e diz que ele presta desserviço à direita. Ciro Nogueira é oportunista e não tem procuração do Bolsonaro, diz o ruralista Naban Garcia. Ex-secretário de Assuntos Fundiários afirma se sentir constrangido com as falas do senador. Agora, no estado de São Paulo, temos aqui esta matéria que está em destaque no site, que fala sobre o país dos privilégios. MPs pagam 2,3 bilhões de reais de extrateto em um ano e 98% dos promotores ganham acima do permitido. Levantamento da Transparência Brasil identificou a consolidação do teto decorativo no Ministério Público, nos mesmos moldes do Poder Judiciário. E os ministérios públicos sustentam que os salários respeitam a Constituição. E aqui diz que os tribunais pagam 4,5 bilhões de reais acima do teto a juízes. E a Associação do Ministério Público pede agora uma investigação contra os servidores por críticas a penduricalho de R$1 milhão. E de acordo com o relatório, os ministérios públicos dificultam o acesso a informações sobre salários de seus integrantes. E o próximo destaque, também agora uma matéria que trata do Sistema Elétrico Nacional, crise às avessas. Aumento de energia solar provoca desequilíbrio. Crise financeira e agora risco também de apagão. Aumento da geração distribuída está desafiando o controle do ONS e gerando cortes significativos na produção de grandes usinas. E agora temos também destaque os 3 textos de opinião do Estado de São Paulo. O primeiro texto afirma o seguinte: o alto custo da má representação política. Fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais expõe o divórcio entre o Congresso e os reais anseios da sociedade. Já o segundo texto diz sobre procuram-se financiadores para o passe livre. Câmara de Belo Horizonte rejeitou projeto que instituiria tarifa zero para ônibus. E a conta simplesmente não fecha. E o terceiro texto de opinião fala da gamificação dos penduricalhos. Os ministros criticam a corrida dos juízes por bônus que mais parece fases de um videogame. E o próximo destaque, por último, é um texto de Marcelo Godoy. O que a fala do secretário da Guerra dos Estados Unidos revela sobre o bolsonarismo e o exército brasileiro. E esses foram os principais destaques dos sites, dos jornais aqui do nosso país. Já gostaria de agradecer a você pela sua audiência até aqui e, mais uma vez, fico o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.